Presidente, eu gostava em primeiro lugar de cumprimentar a ANACOM e de agradecer, porque torna-se já muito evidente ao longo das intervenções sucessivas algo que carecia de confirmação por parte também da ANACOM. É que esta lei, a Lei do Cinema, a Lei 55 de 2012, bem como a sua regulamentação, é uma lei inconsequente, mal feita, uma atrapalhada, que foi construída para não ter qualquer espécie de resultado, a não ser dilatar no tempo ou suspender o apoio ao cinema. A não ser que partamos do princípio que na Secretaria de Estado da Cultura e que todos aqueles que trabalharam nesta lei, apesar dos sucessivos avisos e das insistências, sejam manifestamente incompetentes. Eu acho que não são, acho que tinham esta intenção. Não cobrar, suspender o apoio ao cinema, fazer com que uma importante parte do setor definhasse na ausência de apoios e, com isso, encontrar na lei o alibi perfeito para não cumprir a lei que vigorava anteriormente. Porque também não é verdade que antes desta lei fosse o vazio. Antes da lei número 55 de 2012 já havia uma lei e o Governo, para não aplicar essa lei, inventou a desculpa de uma nova, que teve o resultado que se vê. É muito importante que a ANACOM venha aqui dizer, e não tenho absolutamente nada a contestar sobre o papel da ANACOM neste processo, de acordo com aquilo que aqui nos disseram, até porque a lei é tão mal feita, a regulamentação é tão mal feita, que a ANACOM, na Lei número 55 de 2012, tem responsabilidades porque é com base nos relatórios trimestrais que se cifra o valor da taxa. Na regulamentação da lei, no Decreto-Lei número 9 de 2013, a ANACOM já não tem absolutamente nada a dizer sobre essa matéria, porque o ICA busca diretamente esses dados e apenas os operadores estão obrigados a fornecê-los ao ICA. Portanto, sai da esfera da ANACOM qualquer tipo de responsabilidade, de acordo com a regulamentação, o que é também curioso, e problema é esse para o qual a ANACOM certamente não contribuiu em nada, porque não produz legislação. Mas é curioso que uma lei da República, aprovada na Assembleia da República, apesar do PCP não ter votado a favor, diga que a ANACOM terá uma certa responsabilidade, nomeadamente na divulgação daqueles relatórios, e que essa responsabilidade está implicada na liquidação de uma taxa, depois venha um decreto. Portanto, um diploma hierarquicamente inferior que regulamenta uma lei dizer que afinal aqueles relatórios não servem para nada porque os operadores comunicam. Bem, enfim, é uma tremenda atrapalhada. A ANACOM não pode dizê-lo com esta clareza, como é evidente, mas demonstra bem qual foi o verdadeiro impacto desta legislação. Ainda assim, e porque não nos cabe apurar as responsabilidades da ANACOM no que toca ao financiamento do cinema, porque não as tem, mas importa saber se daquilo que a ANACOM dispõe, dos números que a ANACOM dispõe, e eu aproveito aqui para dizer, disse a Sra. Presidente do Conselho de Administração da ANACOM que os relatórios são elaborados para fins estatísticos e, como tal, portanto, as empresas fornecem os dados para esses fins. Bem, os fins dos relatórios são definidos na lei. Tivesse o Decreto-Lei 9 de 2013 dito de outra forma, e a natureza desses relatórios poderia perfeitamente ter sido alterada. Não foi, enfim, mas para aí apontava a Lei número 55 de 2012. Mais um elemento que aponta para ou uma incompetência tremenda do Governo ou uma má-fé na condução deste processo por parte do Governo, e aqui refiro-me sempre àquele que é portador de intenção política, que não é certamente a ANACOM, não deve ser. Pergunto, em algum momento faltaram as operadoras às obrigações de comunicação dos dados a que estão obrigadas, ainda que para efeitos estatísticos? Apesar de a lei já não relacionar essa comunicação com a cobrança da taxa, é importante saber se de alguma forma as operadoras se escaparam ou se tentaram escapar a responsabilidades. Da parte do PCP, eu julgo mesmo que a principal questão é se as operadoras comunicam à ANACOM e agora também ao ICA ou não os dados que estão obrigadas a comunicar. Que fique claro que a ANACOM não liquida qualquer espécie de taxa, o ICA liquida através dos cofres do Estado, e que foi o Governo desde o primeiro momento que não deu o tratamento devido a este problema, que
que não quis fazer frente às operadoras de televisão. Aproveito entre parênteses para dar nota de que o PCP, como é sabido, não apoia um financiamento do cinema única e exclusivamente assente na cobrança de taxas sobre a dinâmica económica de um determinado setor. É mais ou menos como financiar os hospitais em função dos medicamentos vendidos nas farmácias. Não estamos de acordo com essa perspectiva, entendemos que o Estado tem um papel a financiar o cinema como tem a financiar a educação, como tem a financiar a saúde, enfim, porque o cinema e a cultura são um serviço público como outro qualquer, não são menores. Podem ser complementados por taxas, estamos de acordo que sejam complementados por taxas. A proposta do PCP no Orçamento de Estado ia precisamente nesse sentido. Aquilo que nos parece, a ANACOM certamente conhecerá melhor a proposta de lei do que o PCP, até porque ainda não é pública, mas aquilo que nos parece, de acordo com o que foi divulgado, é que o que o Governo se prepara para fazer não é para carregar sobre o Orçamento de Estado o financiamento do cinema, é carregar taxas não diretamente relacionadas, nomeadamente as da utilização do domínio público artesiano, para o financiamento do cinema, através das receitas da ANACOM, que cobra as taxas por essa utilização do domínio público artesiano. Portanto, não são esforços dos contribuintes, no caso, não é diretamente do Orçamento de Estado, é uma receita que atualmente é da ANACOM e passa a ser afeta ao ICA, ao segundo parece. Enfim, também não nos parece a solução mais justa, apesar de esperarmos que, não sendo a mais justa, resolva pelo menos o problema. A verdade é esta. O Governo produziu uma legislação para se desculpar do não cumprimento da anterior. Essa legislação dilatou 2 anos. Há 2 anos que o cinema em Portugal não recebe um tostão, nem aquele que antes já estava previsto receber na anterior lei do cinema. Deixou de receber qualquer um, a pretexto dessa tal nova lei que ia resolver todos os problemas. E uma vez mais, infelizmente o PCP tinha razão quando disse que esta lei servia para estrangular o cinema em Portugal e a produção cinematográfica em Portugal. A realidade veio a comprovar isso. Julgamos que há exaustão e há evidência. Hoje em dia, aquilo que está em causa é quantos sobreviveram depois de 2 anos de travessia do deserto. Porque podemos já não ter em Portugal todas as empresas, todos os produtores, todos os realizadores que poderíamos ter se estes 2 anos não tivessem sido um autêntico deserto. E podemos ter perdido um importante capital, uma importante infraestrutura, aliás, perdemos, porque sabemos que perdemos, com a deslocação para o estrangeiro, com a contratação de serviços no estrangeiro que antes poderiam ser prestados em Portugal. Nenhuma empresa das artes do cinema, do apoio tecnológico ao cinema, pode sobreviver se os produtores em Portugal não conseguirem comprar-lhe os serviços. E, portanto, essas empresas também desapareceram, geraram desemprego, enfim. Portanto, os efeitos desta lei, infelizmente, são estes. Nós agradecemos muito à ANACOM a disponibilidade para aqui vir. Ficámos sem perceber se o PSD, afinal, acha que se deve ouvir a ANACOM ou não, porque votou a favor do requerimento do Bloco de Esquerda, mas depois disse que, afinal de contas, não valia a pena ouvir a ANACOM, porque quem devia estar aqui sentado seria o ICA. Para nós é útil, evidentemente, ouvir a ANACOM. É útil ouvir todos, temos tentado ouvir todos, mas, essencialmente, o que é importante para o PCP é que fique muito claro que o Governo nunca teve a intenção de confrontar, fosse quem fosse, nunca teve a intenção de confrontar as operadoras, nunca teve a intenção de financiar o cinema, e tudo isto não passou de um número político do Governo para fingir preocupação com o cinema enquanto lhe sonegava os justos e devidos financiamentos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, só como nota de rodapé, gostava de perguntar, eu julgo que posso afirmá-lo, mas também não conheço suficientemente o sistema para o afirmar e, portanto, faço sobre a forma de pergunta. Se não é possível, até através das faturações, ter os dados disponíveis sobre o número de subscritores de serviços de televisão por subscrição. Tal como um comerciante tem que declarar quantos quilogramas de arroz vendeu porque os faturou, bem, também nos parece que as operadoras declaram, ainda que indiretamente, quantos serviços venderam e qual o volume de serviços que venderam. Enfim, de qualquer das formas, isto apenas serviria, não para o nosso debate, mas para perceber que existem mecanismos de cobrança se quiserem de facto aplicar. E o que nos parece é que não se quiseram aplicar quaisquer mecanismos de cobrança. E isso não é, evidentemente, da responsabilidade da ANACOM. O que eu gostava de confirmar nesta intervenção final é apenas isto. Daquilo que a ANACOM aqui nos disse,
Os operadores cumpriram a obrigação de comunicar os dados descritos na Lei 55 de 2012 e, aliás, em outros diplomas, porque eles já estavam obrigados a fornecer esses dados para os relatórios trimestrais da ANACOM, mas cumpriram essa obrigação junto da ANACOM. Pergunto, a ANACOM tem alguma informação sobre se terá sido igualmente cumprida a obrigatoriedade de fornecimento desses dados ao ICA de acordo com o Decreto-Lei 9 de 2013, que estabelece claramente que os operadores estão obrigados a comunicar ao ICA exatamente os mesmos dados que fornecem à ANACOM. É um dos artigos desse diploma. Pergunto se tem informação. Bem sei que não está obrigada a tê-lo, a ANACOM. Pergunto apenas se tem, se sabe, se essa obrigação dos operadores foi cumprida, porque também, se não foi, muito provavelmente a queixa irá bater na ANACOM. Portanto, se alguma queixa não entrou, à partida, ou o ICA é incompetente e não apresenta a queixa, ou os operadores cumpriram junto do ICA essa obrigação. A ANACOM apresentou os relatórios trimestrais. Nesses relatórios trimestrais estão as cotas de mercado com base nos números que são fornecidos pelas operadoras. Portanto, da parte da ANACOM, no que toca à Lei 55 de 2012, o papel está cumprido. E isso só releva a questão fundamental, é que o problema é político, não é um problema de insuficiência do trabalho da ANACOM, de incumprimento das operadoras, é de conluio entre o Governo e os grandes grupos económicos das telecomunicações. Aproveito para colocar uma sugestão à Sra. Presidente da ANACOM. Julgo e afirmo em nome do meu partido que não cabe à ANACOM dizer que os dados que são fornecidos pelas operadoras não são suficientes para efeitos de cobrança. Não me parece que seja papel da ANACOM. Parece-me que seja papel da autoridade tributária ou dos tribunais. Parece-me que a ANACOM aí começa a falar, fazendo um juízo de valor, em representação de um determinado ponto de vista sobre a questão. Se os números são ou não suficientes para satisfazer os critérios para a liquidação de uma taxa, é algo que deve ser apurado única e exclusivamente, no nosso entendimento, pela autoridade tributária, a quem cabe a liquidação, ou a cobrança coerciva, também prevista na lei, ou aos tribunais, caso chegue a tribunal. Pergunto à ANACOM se tem conhecimento de ter havido em algum momento diligências para a abertura de processos de cobrança coerciva, que não cabem à ANACOM fazer, mas cabe ao Estado, ao ICA e à autoridade tributária, e se tem alguma nota de movimentações por parte da autoridade tributária junto da ANACOM para apurar do cumprimento ou não das operadoras no que toca à liquidação da taxa. Porque aquilo que nos cabe a esta Comissão hoje apurar, tendo em conta o teor da lei, que deflete as responsabilidades da ANACOM para o ICA e para a autoridade tributária. Não é já se a ANACOM cumpriu ou não, porque até fica claro que as responsabilidades que tinha cumpriu. O que cabe agora é apurar, tendo em conta o que a lei diz, que deve ser cobrada uma taxa, aqueles que têm que a cobrar, o que é que fizeram? E o que é que a ANACOM nos pode dizer do conhecimento que tem sobre os movimentos que terão sido ou não feitos. E na ausência desses movimentos, que é, tanto quanto é do conhecimento público, a verdade, algo se passa no que toca ao cumprimento da lei, e não é por parte da ANACOM, é por parte precisamente dos autores da lei, porque era uma proposta de lei que foi apresentada a esta Assembleia da República por parte do Governo, um Governo que apresenta uma lei que nunca teve a intenção de cumprir. Obrigado, Sr. Presidente. Gostava de dizer apenas que esta foi das reuniões sobre a lei do cinema a mais esclarecedora. Em primeiro lugar porque ela une aqui alguns pontos que já tínhamos, e principalmente a falha que vai entre a Lei de 55 de 2012 e o Decreto-Lei que o regulamenta. Por um lado temos um que diz que a ANACOM é determinante no processo de cobrança das taxas, e depois temos outro, que é hierarquicamente inferior, que diz que a ANACOM não tem nada a ver com a cobrança das taxas. Enfim, no entanto, aquele que regulamenta a lei é o que é aplicado para cobrar a taxa. E o que diz, e eu agora não encontro o decreto, mas acabei de ler antes de entrar nesta reunião e tenho quase de memória, é que as operadoras entregam ao ICA os dados. E, Sra. Presidente da ANACOM, se é verdade que a ANACOM não tem nada a ver com isso, e até desconheço se as operadoras cumpriram ou não essa obrigação, não é menos verdade que a ideia de que os dados não podem ser utilizados para a cobrança não nos parece verdade, quando o decreto-lei é muito claro e diz: para efeitos da liquidação da taxa
as operadoras entregam à ICA os dados exatamente nos mesmos termos que entregam à Anacom. Ou seja, a lei diz para que é que são os dados. E é a lei que diz. E, portanto, o Decreto-Lei 9/2013, que foi aprovado no início de 2013, publicado no início de 2013, diz que as operadoras entregam ao ICA os dados necessários para a cobrança. Ora, é verdade que a Anacom nada tem a ver com isso. Isso ficou muito claro nesta nossa reunião. Ficou muito claro, acima de tudo, o seguinte, é que alguém não cumpriu porque a taxa não foi cobrada. Com isso, estamos em 2 anos sucessivos sem financiamento ao cinema em Portugal. Infelizmente, o PCP, desde o primeiro momento, achou e disse e denunciou e alertou o setor, inclusivamente, para que essa era a jogada que estava a ser preparada pelo Governo, apesar de agitar uma lei do cinema perante o setor como a salvação para todos os seus males. No entanto, a não cobrança também nos diz algo. A não liquidação dessa taxa também nos diz algo. E diz-nos que há um Governo que não mexeu uma palha para fazer cumprir a lei. Independentemente aqui do papel da Anacom. Daí ter sido muito útil termos esta reunião para compreender que a Anacom, na parte que lhe toca e que inclusivamente não está diretamente relacionada com a cobrança, cumpriu, que as operadoras, inclusivamente junto da Anacom, até deram os dados necessários para o trabalho da Anacom, e que se o não deram ao ICA, é o ICA que tem que pôr as operadoras em tribunal, ou a autoridade tributária que tem que proceder à cobrança coerciva. Nenhuma das duas, até agora, quanto se saiba, realizou essa diligência. Isso demonstra várias coisas. Uma, que a lei está mal feita, e a lei ou está mal feita por má fé ou por incompetência, ambas são graves e desconfiamos da primeira. Não afirmamos, porque não temos as provas para dizer que o Governo fez isto com a intenção de não financiar o cinema, com a intenção de não financiar o setor e de o estrangular, porque isso é o que é mais consentâneo com a política deste Governo e com a sua orientação. E revela também que o Governo não só fez uma má lei, como não mexeu absolutamente, não fez nenhum esforço para cumprir a lei que, apesar de má, poderia ter significado o apoio, pelo menos em 2013, à produção cinematográfica em Portugal.